A aula de hoje será sobre educação ambiental e cidadania. A cidadania é vital dentro de uma sociedade, pois compreende o respeito mútuo entre as pessoas e os direitos e deveres dos cidadãos, em prol de uma convivência democrática. Um cidadão consciente das questões ambientais, ele contribui para o bem-estar do planeta e da natureza e ainda se torna um bom exemplo a ser seguido, mostrando que todos podem ser cidadãos sustentáveis e educadores ambientais. Nesse sentido, os objetivos dessa aula são promover a preservação da natureza e incentivar atividades ligadas à defesa do meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável, pois eu acredito que a educação ambiental é o melhor caminho, um caminho para a informação e conscientização. Hoje em dia, fala-se muito da importância da adoção de novas práticas em favor da preservação ambiental e dos recursos naturais. Por conta dos problemas que a humanidade tem enfrentado com a degradação ambiental provocada por diversas atividades humanas, mas afinal, o que é o meio ambiente e o que são recursos naturais? Primeiro, o meio ambiente não é constituído apenas por plantas e pelos animais. Ela também é constituída e alterada por atividades humanas. Portanto, o meio ambiente é formado por elementos abióticos como a água, o ar, o solo e a energia, elementos bióticos como a flora e a fauna e pela cultura humana, seus valores sociais, políticos, econômicos, científicos, morais, religiosos. E o meio ambiente ele oferece ao homem e a todo ser vivo condições necessárias para a sua sobrevivência. Por isso é fundamental que o ser humano tome consciência da importância de se respeitar e conservar a natureza, preservar os recursos naturais e sensibilizar e incentivar as pessoas quanto a isso, para que elas repensem e mudem seus hábitos cotidianos. Dito isto, os recursos naturais são quaisquer insumos, elementos, matérias-primas que atendam às necessidades humanas no planeta. Existem os recursos naturais renováveis e os não renováveis. Os recursos naturais renováveis são aqueles que possuem a capacidade de se reproduzir ou regenerar. Eles podem ser retirados da natureza e depois repostos, como as plantas, os animais, ou não tem necessidade de reposição, como a energia hidráulica, que é a energia da água, a energia solar, que é a energia do sol, e a energia eólica, que é a energia dos ventos. Já os recursos naturais não renováveis são aqueles de difícil reposição pela natureza, pois não se reproduzem ou não se regeneram com facilidade. São exemplos os minérios, o petróleo, os metais e o carvão. Quanto à preservação da natureza, é importante destacar a água como essência da vida. Você sabia que os seres humanos, os animais e as plantas não sobrevivem sem água? A resposta é óbvia. Portanto, para existir vida, deve existir água. Mas o que é a água? A água é uma substância incolor, insípida e inodora, essencial para a vida e é um excelente solvente para muitas outras substâncias. Ela é encontrada em três estados físicos: líquido, como os rios e mares, sólido, como nos cubos de gelo e nas geleiras, e gasoso, como nos vapores e nas nuvens. Na natureza, temos o ciclo da água. A água circula de maneira contínua pelo planeta, mudando de estado a passos sucessivos que formam um ciclo. Quando a temperatura está elevada, graças à ação do Sol, a água dos rios, lagos, mares, oceanos e até do solo se evapora para a atmosfera. Ao encontrar as camadas de ar mais frio, esse vapor forma as nuvens.
A água então volta para a superfície da terra em forma de chuva. Essa chuva escorre superficialmente ou se infiltra, depois evapora novamente e recomeça o ciclo. Você já parou para pensar o quanto ela é utilizada por nós em diversas atividades? Nós precisamos beber água, fazer comida, tomar banho, escovar os dentes, irrigar hortas e jardins, abastecer indústrias, gerar energia elétrica e tantas outras coisas. Bom, sabemos o quanto a água é um bem necessário para o homem e para todos os seres vivos. O que nos preocupa é que esse recurso está sendo poluído e, portanto, a água potável em condições adequadas para consumo está se tornando cada vez mais escassa. Sempre que jogamos lixo nas ruas e esgoto não tratado nos rios, lagos e mares, diminuímos ainda mais a água disponível para consumo. Daí a importância de respeitar e cuidar com carinho desse recurso natural tão precioso. Nesse sentido, no slide é possível visualizar dois gráficos: o consumo de água no mundo e o consumo de água no Brasil. Observando o consumo de água no Brasil quanto à agricultura, a atividade agrícola é responsável pelo uso de 72% dos recursos hídricos utilizados no Brasil. Grande parte dessa água é utilizada na irrigação para a manutenção da produção agrícola e pecuária. De fato, a água é a base para esse sistema de produção. A indústria, também em termos de consumo, é expressivo. Consome cerca de 7%. O setor somente retira menos água do que a agricultura e o uso urbano. Quanto ao uso urbano, é responsável por 9% do consumo de água no país. O volume populacional cresceu e, consequentemente, a demanda de consumo e desperdício de água também cresceu. Quanto ao desperdício da água potável produzida no Brasil, a agricultura, nesse setor, existe uma preocupação que caminha com o consumo e desperdício de água. Hoje, quase 50% do volume de água utilizado na irrigação das plantações são perdidos pelo fenômeno da evaporação. Além disso, anda ocorrendo a contaminação da água em lençóis por meio de agrotóxicos e outros produtos que afetam o padrão da qualidade desse bem precioso. Ou seja, a agricultura é de longe o setor mais que desperdiça água, mas poucas políticas públicas ou propagandas visam diminuir o desperdício. Ao lado temos a indústria. Apesar das mudanças tecnológicas que tentam diminuir o desperdício e aumentar o seu reuso no processo de fabricação dos produtos, ainda existem muitas indústrias que desperdiçam água tratada. E o uso urbano. Os brasileiros ainda mantêm hábitos que contribuem para uma má gestão dos recursos hídricos existentes. Esse costume agrava a situação da escassez. Podemos citar uma torneira mal fechada, um banho muito demorado, uma mangueira ligada sem uso, a lavagem de calçados, como está na imagem, limpezas excessivas nos carros, escovar os dentes com a torneira aberta, etc. Mas algumas ações que você pode fazer para proteger as águas. Veja o que você pode fazer para ajudar a proteger as águas. Você pode discar 100, que é um serviço nacional que passará a receber denúncias de violação ao direito de acesso à água e ao saneamento básico, porque a água é um direito humano e é reconhecido pela Assembleia Geral da ONU desde 2010. E no Brasil, o direito humano de acesso à água potável inclui o direito aos serviços de saneamento básico. Outra ação que você pode contribuir com a proteção das águas é o destino do óleo de cozinha usado em casa. Você sabia que o óleo de cozinha é um resíduo que, quando descartado de forma inadequada, pode poluir o solo,
as águas subterrâneas e os mananciais. Mas o que deve ser feito com esse tipo de resíduo? Ele deve ser armazenado em um recipiente com tampa, uma garrafa PET, por exemplo, e destinado para coleta seletiva. Atualmente, ele é reaproveitado na produção de sabão e biodiesel. Quando não houver a opção de encaminhar para a reciclagem, esse resíduo deve ser descartado, sem ser retirado do recipiente onde ele foi armazenado, junto ao lixo comum, e jamais despejado na rede de esgoto, ralo de pia, vaso sanitário. E sempre que puder, veja como as pessoas ao seu redor estão tratando disso. E como educador ambiental, divulgue e oriente as pessoas. Nisso, passamos a falar sobre o lixo. O lixo é considerado hoje um dos problemas mais graves no mundo inteiro, principalmente pela poluição provocada pelo volume excessivo de lixo nos diversos ambientes terrestres. Mas o que é lixo? Podemos definir lixo como todo e qualquer resíduo sólido, semissólido ou semilíquido resultante das atividades do homem na sociedade. Em outras palavras, lixo é tudo aquilo que não nos serve mais e que não precisamos ou não queremos ter por perto. Nisso, provocamos um despejo inadequado do lixo no meio que nos circunda. E o problema é muito sério. O lixo está presente cada vez mais em nosso dia a dia, principalmente nas cidades, onde pode ser visto em quase todos os lugares: sacolas plásticas, embalagens de leite, latas de refrigerante, caixas de papelão, eletrônicos ultrapassados, entulho, produtos tóxicos, enfim, que são jogados em ruas, rios, terrenos baldios e lixões a céu aberto. Modos totalmente incorretos de descartar o lixo, pois provocam a poluição do ar, do solo, das águas, além de ocasionar uma série de doenças. E o pior, além de não haver espaço suficiente para tanto lixo, grande parte de tudo que é jogado fora poderia ser reutilizada ou reciclada. O acúmulo de lixo e a destruição do meio ambiente, causados pela má destinação dos resíduos, são alguns dos grandes problemas ambientais do mundo. Como exemplo, temos na imagem do slide um motorista jogando garrafa diretamente da rua pela janela do carro. Na imagem há um meio em cima, o lixo acumulado em acostamento, o acúmulo de lixo nos bueiros. O lixo que é jogado nos córregos também provoca enchentes. Lixo no mar também afeta a vida marinha e o acúmulo de lixo nos rios. Por esse motivo, um conceito amplamente divulgado é o dos 4 R's. O primeiro grande passo a ser dado para reduzir a quantidade de lixo está na mudança de atitudes de cada um de nós no dia a dia. Os 4 R's são estes seguintes: repensar os nossos hábitos, reduzir o nosso consumo, reutilizar sempre que possível e, por fim, reciclar. Muitas vezes compramos coisas desnecessárias, supérfluas e de forma excessiva, e simplesmente jogamos no lixo aquilo que poderíamos reutilizar ou doar para alguém. E é preciso então repensar nossos hábitos de consumo, que muitas vezes são exagerados. Assim, que tal passar a ver cada coisa que descartamos não como lixo, mas como materiais que podem ser reaproveitados, doados, reutilizados ou reciclados. Mas o que é reciclar? A reciclagem é uma prática ou técnica baseada no reaproveitamento dos materiais que compõem os resíduos. A reciclagem consiste em transformar estes materiais em novos produtos por meio da alteração de suas características físico-químicas, baseado em sua composição
e características. O resíduo pode ser reciclado para ser depois usado na fabricação de novos produtos, com a mesma finalidade ou com outra. Tudo começa com a coleta seletiva, pois a reciclagem depende dela. Trata-se do recolhimento diferenciado do lixo, previamente separado. Na coleta seletiva, separamos os materiais recicláveis dos não recicláveis. Assim, uma parte do lixo ainda pode ser reutilizada sob outras formas. Então, a ação de vocês ajude e incentive as pessoas a participarem da coleta seletiva, separando o seu lixo em casa, na escola e no trabalho. Mas primeiro é preciso saber o que pode e o que não pode ser reciclado. Observa a tabela. Podemos formar grupos: os plásticos, os metais, papéis e vidros. De plástico, que é reciclável: copos, garrafas PET, sacos e sacolas, frascos de produtos, tampas, potes, canos e tubos de PVC. E o que não é reciclável de plástico: cabos de panelas, adesivos, espumas, acrílico e embalagens metalizadas, como aquelas embalagens de biscoito e salgadinho. Metal: boa parte dos metais são recicláveis: tampinhas de garrafa, latas, enlatados, ferragens, arame, chapas, canos, pregos e cobre. E o que não é reciclável dos metais: clipes, grampos, esponja de aço, aerosóis, latas de tinta, latas de verniz, solventes químicos e inseticidas. Da mesma forma, os papéis: jornais, revistas, papel de fax, papel sulfite, lixas telefônicas, folhas de caderno, fotocópias, envelopes, rascunhos, cartazes velhos. Tudo isso é reciclável. Não reciclável: etiquetas adesivas, papel carbono, papel celofane, não é, fita crepe, papéis sanitários, papéis metalizados, papéis parafinados e plastificados, guardanapos, bitucas de cigarro e fotografias não são recicláveis. Quanto ao vidro: garrafas de vidro, reciclável, potes de conserva de vidro, reciclável, frascos, copos, cacos de produtos citados, tudo isso é reciclável. Não reciclável: espelhos, boxes de temperados, louças, cerâmicas, óculos, pirex, porcelanas, vidros especiais e tubos de TV. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, ele estabeleceu um sistema de códigos de cores para os diferentes tipos de resíduos que eu posso separar e servem para identificar os tipos de coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva. O processo de separação é simples e, para nos ajudar, foi criada uma convenção de cores. As lixeiras azul são para papéis, vermelho para plásticos, verde para os vidros, amarelo para os metais, preto para madeira, laranja para resíduos perigosos, branco para resíduos ambulatoriais de saúde, roxo para resíduos radioativos e o marrom para resíduos orgânicos, tendo ainda o cinza, que era destinado a resíduos não recicláveis, misturados ou contaminados. E muitas vezes, para facilitar a reciclagem, nada melhor do que separar o lixo úmido do lixo seco. O ideal é ter em casa 2 recipientes, um para o resto dos alimentos e o outro para o material reciclável. Quase todo o lixo seco pode ser reciclado e é esta separação que permite que ela seja enviada para triagem, coleta seletiva e posterior transformação. Mesmo que dê um pouco de trabalho, o hábito de separação dos materiais recicláveis para a coleta seletiva vale muito a pena, pois estimula o crescimento da reciclagem no país. Algumas dicas para diminuir a quantidade de lixo: reutilize. Restos de comida podem ser facilmente transformados em outros pratos. Cascas de frutas,
e podas de árvores podem virar adubo para o jardim. Embalagem de vidro que podem vir a guardar molhos em nossa geladeira ou ainda clipes em nossa escrivaninha. Já os potes de sorvete um pouco maiores são excelentes para guardar pregadores de roupa e brinquedos. Além de tudo, você também pode fazer uma doação daquilo que já não quer mais para alguém que precise. Por que é importante reciclar? Devido ao fato desses materiais que denominamos como lixo levarem milhares de anos para se decompor. Observem a tabela. O plástico leva de meses a dezenas de anos para se decompor na natureza. O vidro, na taxa de milhares de anos. Lata de aço, 10 anos. Com a crescente modernização das tecnologias, os aparelhos eletrônicos tornaram-se obsoletos em uma velocidade assustadora e são descartados. Porém, boa parte desse lixo ele pode ser reutilizado na fabricação de novos equipamentos ou reciclado. Basta que as pessoas dêem um destino adequado ao seu lixo eletrônico ou lixo. Na composição dos equipamentos eletrônicos existem substâncias tóxicas como mercúrio, chumbo, arsênio, que são altamente perigosos para a saúde humana. Além disso, para se produzir os aparelhos também são utilizados compostos químicos retardantes de chamas e PVC, que demoram séculos para se degradar na natureza. Mas como ocorre a contaminação no homem? Ele pode ocorrer pelo contato direto com os elementos químicos que entram na fabricação dos equipamentos eletrônicos, ou pode ocorrer indiretamente quando o lixo eletrônico é jogado em lixões, em aterros sanitários não controlados. Os metais tóxicos podem contaminar o solo, atingir o lençol freático e contaminar as águas no subsolo, prejudicando a qualidade dos mananciais. Se essa água contaminada for utilizada na irrigação, criação de gado ou mesmo no abastecimento público, o que é muito provável, a população pode ser contaminada. Quando você descarta um equipamento eletrônico que não possui mais utilidade, você está gerando um lixo eletrônico. São materiais como pilhas, baterias, celulares, computadores, televisores, DVDs, CDs, rádios, lâmpadas, aparelhos de telefone, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, tudo isso é lixo eletrônico. Por fim, temos os medicamentos, que devem ser separados dos demais. Muitas redes de farmácia e drogarias, e também alguns hospitais, possuem pontos de coleta de medicamentos. Por que isso é necessário? Porque o descarte doméstico de medicamentos ou fármacos pelo lixo ou pelo esgoto implica na contaminação do solo e do meio aquático. Essas ações desencadeiam contaminações nos lençóis freáticos, águas fluviais e marítimas, e também pode contaminar a atmosfera pelos gases liberados. Medicamentos vencidos ou em desuso, quando descartados de forma inadequada, provocam diversos problemas ambientais e na saúde humana. Em resumo, procure tomar como exemplo alguma dessas atitudes de cidadania. Quando for escovar os dentes, deixe a torneira fechada enquanto escova os dentes. Quando lavar o carro, esqueça a mangueira, use balde. Lavando a calçada, utilize a vassoura e não a mangueira. Lavando a louça, primeiro passe a esponja, ensaboe e depois enxague tudo de uma vez. Conserte vazamentos. Feche bem a torneira, não deixe pingando. Banho rápido e não jogue lixo na rua.